Fala galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho com um assunto que, olha, me deu muito trabalho, que foi a carteira de habilitação, mais conhecida como Drive License. Pois é, normalmente não é pra ser tanto trabalho assim. Aqui é muito fácil você tirar a sua Drive License. É muito barato, o que é ridículo, gente, comparado com o Brasil. No Brasil, 2 anos atrás, eu paguei, eu não, né? Mas assim, a gente pagou 1.500 ou 2.000? 1.500. R$ 1.500 pra tirar uma carteira de habilitação de carro e moto. E aqui eu paguei $20. Muito. A diferença de preço, assim, é gigantesca. Anyway, você paga $20, mas você nem paga... Você não paga enquanto você não passar. Assim, na região... Isso aqui vai variar de estado para estado. No estado em que eu moro, você não tem o CFC, igual no Brasil. Você simplesmente vai na DMV, pega um livrinho, estuda por conta própria. Quando você estiver se sentindo preparado, você vai até lá. Não precisa marcar. Você faz o teste no computador. Você tem 3 chances para fazer o teste no computador. Depois de 3 chances, se você não passou na terceira, você tem que fazer um curso de 8 horas. Você tem que pagar $300. Pelo menos foi o que me disseram. Você tem que pagar $300 pra fazer esse curso. Gente, vai ter barulho, né? Porque casa de madeira, casa de au pair, é isso, né? Me perdoem. Enfim. Você tem... Depois dessa prova, você tem que fazer o teste prático, que é que você não tem que fazer baliza. Você já chega... Primeiro que você tem que ir com o carro, com o seu próprio carro. Eles não têm carro de autoescola igual aqui, igual aí. E aí você já chega, já estaciona numa vaga específica, que é uma vaga de frente, porque todas as outras vagas são de lado. Você estaciona naquela vaga e aí você vai, pega a sua senha e tal, espera. E aí depois disso, você faz o teste com a mulher e tal, e se você passou, você paga. Enfim, vamos lá explicar agora como foi o meu processo. Eu já estava num grupo de Virgínia no WhatsApp, antes mesmo de eu chegar aqui. Umas meninas que estavam no meu grupo de embarque, elas montaram esse grupo e esse grupo cresceu muito hoje em dia. E aí, umas meninas que já estavam aqui já tinham falado sobre já tinham passado o site pra estudar e tal, e eu fiquei tipo, não vou pensar nisso agora, eu vou deixar pra pensar quando eu chegar lá. Aí chegando aqui, eu já sabia que eu podia dirigir por 2 meses com a minha permissão internacional para dirigir, que eu tinha comprado no Brasil, que era R$ 276. Gente, é ridículo. Porque assim, pro estado que eu moro, ela só vale por 2 meses. Pro estado do lado, vale por 1 ano. Então quem vai ficar só 1 ano não precisa nem tirar a habilitação daqui. E tecnicamente, o programa fala que é 2 meses, que são só 2 meses, mas o meu host, ele pesquisou e tecnicamente são por 6 meses. Enfim, como eu sabia que era 2 meses, eu simplesmente procrastinei. Primeiro, porque no primeiro mês eu não tava dirigindo. Eu vou falar isso no vídeo de rematch. No segundo mês, aí eu tive o rematch. E aí, quando deu 30 dias. E aí eu peguei... Espera que esse já é o terceiro vídeo da noite, eu tô pensando. Daí ela alegou no remédio que ela tava me pedindo remédio por causa de direção. Aí ela falou, você já começou a estudar? E eu, não, né? Porque eu sei que eu só preciso tirar quando eu fizer 2 meses. Mas eu já ia começar, eu realmente ia começar. Eu ia começar a estudar quando desse 1 mês. E aí ela me deu uma segunda chance, e aí eu peguei e comecei a estudar. Só que aquele negócio era muito chato. A minha amiga Ana, ela já tinha passado no teste. A roça dela fez ela fazer o quanto antes, porque a carta dela já ia vencer. A carta do Brasil. Beleza. Daí eu comecei a estudar, falei pra Ana, Ana, é muito chato. Ela falou, olha, eu nem estudei só pelo livro, eu estudei por esse site, que é um site que você vai fazendo as questões como se fossem no computador do DMV. Falei, beleza, estudei pelo site até eu zerar aquele teste.
E aí, quando eu me senti confortável, eu falei, é isso, agora eu vou. Fui. Só que aqui é assim, você tem 10 placas, você tem que acertar as 10, você não pode ter erro nenhum. E você tem 30 questões, e dessas 30 você pode errar 5. Aí eu peguei e fui e tal, e na primeira eu já errei uma placa. Aí eu fiquei muito possessa, porque eu errei uma placa. E a placa que estava errada, eu sabia o que significava aquela placa. Só que nenhuma das opções tinha a palavra que tinha no teste que eu tava fazendo, por onde eu tava estudando. E aí eu fiquei muito possessa por causa disso, porque o vocabulário era diferente. E aí eu falei, não, não é possível. Voltei no dia seguinte, que como eu te falei, você não precisa marcar. Fui pra segunda chance e o que aconteceu? Errei uma placa de novo. Sempre uma. E aí eu fiquei muito possessa, porque eu sabia o que significava. E eu fiquei entre as duas respostas certas e eu não tinha passado. E eu fiquei, mano, agora eu só tenho mais uma chance, e agora e tal. E eu não tinha contado pros meus rostos que eu não tinha passado. Até que, depois do aniversário das minhas meninas, isso já foi em outubro, eu cheguei aqui em agosto. E aí, quando eu tinha dado exatamente 2 meses, meu rosto me perguntou. E aí eu peguei e falei pra ele. Eles não se importaram muito, porque eles estavam meio alterados de bêbados por causa do aniversário. E aí ele falou assim, olha, só faz agora quando você se sentir mesmo confiante. Estuda mesmo, eu vou testar você. Se você precisar de perguntar alguma coisa, você me fala e eu vou te ajudar, porque a gente não vai pagar esses $300. Fica assim, meu bem, se você não pagar, eu não vou pagar também não, né? Você pode pedir rematch aí de novo aqui, né? Enfim, de onde eu vou tirar $300? Enfim. Aí estudei. E aí ele começou a me cobrar de quando eu ia fazer. Aí a minha amiga tinha me falado assim, viu, meu host me falou que quando teve uma au pair da Tailândia na casa dele, ela quase não falava inglês. Então, ela levou a outra au pair que morava junto com ela pra traduzir a prova. Ela pediu pra traduzir a prova e deixaram. Falei, Ana, você vai comigo, velho. Eu não tô nem querendo que você me dê resposta, mas assim, desde que eu possa te perguntar o que aquela palavra significa, porque, gente, uma palavra muda tudo ali, entendeu? Falei, vai ser assim. E aí começou a dar errado, tipo, ela combinou comigo, deu certo e tal, aí eu contei pro meu rosto tava super me incentivando a, tipo, colar no celular, ou a Ana me dá resposta, enfim, e eu, tipo, não, que é isso, né? Eu não sou assim, eu sou cagada demais, é capaz de alguém me pegar e eu não poder mais dirigir aqui. Não dava certo, porque o schedule da Ana é diferente do meu, e o único dia que eu podia, meu rosto não podia ficar com as crianças, enfim, mó transtorno. Até que semana passada, isso foi, a gente tá nos primeiros dias de dezembro, acho que foi o último dia de novembro, mais ou menos, eu fui fazer o teste. E foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira passada, não dessa semana, na outra. Vocês não vão saber, né? Enfim, tem uns 10 dias. E aí eu passei, graças a Deus. Eu perguntei lá se... A Ana perguntou... Calma, gente, tô meio confusa. A Ana perguntou no balcão se ela podia me ajudar, tipo, me falar em português o que aquela palavra significava. E aí a mulher falou, você não quer fazer a prova em português? Eu falei, não acredito que tenha a prova em português. E aí eu falei, a Ana, sim, ela quer. Ana, não, pelo amor de Deus, eu estudei em inglês, como que eu vou fazer em português? Vai mudar os termos dela. Nossa, é verdade. Para minha sorte, a mulher não achou português, ela achou até língua, sei lá, que eu nunca ouvi falar na minha vida, menos o português. E aí tinha que ser em inglês. Aí a Ana falou, então ela pode simplesmente perguntar pra alguém. A mulher virou e falou assim, não. E aí eu olhei pra cara dela assim, desesperada, e aí tinha o chefão atrás, e o chefe falou assim, não, ela pode perguntar sim. Até 1, 2 vezes ela pode perguntar. E eu fiquei mais aliviada e tal. E aí eu comecei a fazer a prova, e aquele negócio da placa, e aí tinha uma placa lá que eu não tinha certeza, e eu comecei a ficar desesperada, e eu tava rezando, até que foi. Falei que essa daí vai, não dá mais ficar esperando, passei. Aí escorreu uma lagriminha assim. Aí eu considero porque agora tem 30 perguntas e eu só posso errar 5. Aí o que eu comecei a fazer? Nas perguntas que eu não tinha certeza, eu pulava a pergunta pra fazer depois. Fui somar as perguntas que tinham pra eu fazer depois e tinha 12 que eu não tinha certeza e eu só podia errar 5. Aí eu fiquei como, né? Desesperada, né? E aí eu fiquei tipo... E agora? Eu comecei a chutar até que chegou em
4 questões que eu não sabia, de cada questão eu não sabia uma palavra. E igual eu falei, uma palavra muda tudo, então, enfim. Aí eu peguei e fui falar com o chefão. Eu falei, olha, posso te perguntar? Ele falou, pode. Aí eu comecei a perguntar, ele não tava entendendo a minha pronúncia. Aí ele foi até o meu computador e aí ele fazia, tipo, gestos assim, quer dizer isso e tal. E eu, ok. No final das contas, tava errado. Eu coloquei aquelas respostas erradas, mas eu passei. Sim, foi Deus, velho, é sério. Foi Deus na minha vida, porque... Olha, não sei o que aconteceu. Porque, assim, não é difícil, mas o que é difícil é o vocabulário, entendeu? Então, assim, eu não tenho um vocabulário muito extenso e ainda mais relacionado a carro, relacionado a trânsito. Tipo, eu falei, eu sei como um carro funciona, eu sei dirigir, eu sei entender uma placa, mas na hora de dizer o que aquela placa significa, sabe? De falar ou de entender o que tá escrito, é mais difícil. Enfim, marquei, eles queriam marcar o teste prático no mesmo dia. Eu falei, não, obrigada, estou morrendo de fome aqui, estou há 2 horas aqui e a gente não tinha almoçado. E daí eles me marcaram pra essa semana, na segunda-feira. Tinha passado uma semana, na verdade, passou uma semana. Fui pro teste e aí a Ana falou assim, você precisa saber onde é o botão de degelar o carro, você precisa saber disso, daquilo. E eu comecei a ficar desesperada, né? Porque procrastinei de novo e não estudei partes do carro, nome de partes do carro. E aí eu tava nervosa e tal, e mano, tudo... Pera, acho que eu pulei uma parte. Gente, esqueci de falar. Que, tipo, eu fui a primeira vez, não passei. Fui a segunda vez, não passei. Eu fui uma terceira, e nessa terceira eles tinham mudado os esquemas de documento que eu precisava levar. E eu precisava levar o meu CPF daqui, que é chamado Social Security. E das outras vezes eu não precisava, então... Além disso, eu precisava levar um outro comprovante de residência, tipo, do banco. Só que eu não recebia mais em casa. Eu precisava ir no banco e eu tinha que pagar por isso. Então eu não consegui voltar naquele dia. E aí, na 4ª vez que eu fui lá, foi que eu passei no teste. Né? Aí, pra fazer o teste da rua, né, o teste prático, foi a 5ª vez que eu fui lá. Agora sim. Aí, quando eu cheguei lá, eu me dei conta que eu tinha esquecido meu cartão de débito. E eu tinha que pagar a carta, se eu passasse, eu tinha que pagar naquele dia, naquela hora. E eu falei pra moça, olha, eu tenho meu teste agendado pras 10, agora é 9h30. Eu sei que eu tinha que estar aqui 9h30, mas se eu for pra minha casa e conseguir pegar meu cartão e voltar aqui antes das 10, eu posso fazer? Daí ela falou, claro, você tem que ir lá pegar e tal. E aí eu fui. Dirigi, ó. Eu tenho muita sorte que, pelo menos segundo o meu rosto, a Virgínia não tem, o estado da Virgínia não tem radar. Porque, olha, eu pisei, era uma pista de 45, eu tava 60. Eu cheguei em casa em 7 minutos e é um caminho de, tipo, 12. E aí eu voltei mais em 10 minutos de novo, cheguei lá 9h45. Fiquei esperando e eu tava com uma vontade de usar o banheiro e eu não podia usar o banheiro. Porque eu já era a próxima senha a ser chamada. E aí, quando a mulher me chamou pra pedir os documentos, ela me pediu o documento do carro. E eu não tava com ele, eu não sabia como ele era. E eu fiz assim, não acredito. Ela, eu preciso, mas dessa vez ela foi mais amável, porque era aquela mesma mulher que falou que eu não podia perguntar nada na prova teórica. E aí ela pegou e falou assim, faz assim, vai lá no carro, dá uma olhadinha se estiver lá, e aí você volta aqui. Eu falei, tá bom, obrigada. Falei, como que ele se parece? Eu não tenho ideia, porque não é o mesmo do Brasil. Aí ela me mostrou e tal, aí eu fui lá, realmente tava dentro do carro, e graças a Deus. Aí eu peguei e esperei, ela falou, senta lá, espera te chamar pro teste da rua. Aí eu sentei perto da porta, aí o segurança, eu comecei a balançar a perna, mas eu não tava nervosa, eu tava com vontade de usar o banheiro, e eu não podia ir no banheiro, aí eu tava tentando me concentrar em não pensar em ir no banheiro. E aí o segurança começou a falar comigo, e aí ele falou, não fica nervosa. Eu falei, não tô nervosa. Aí eu falei, mas eu também não posso falar que eu tô com vontade de ir no banheiro, né? Aí eu falei, é que eu não tô nervosa, eu sou nervosa naturalmente quando eu sou testada e tal. Ele falou assim, é só você respeitar todas as placas de stop e você vai bem e tal. E aí eu falei assim, não, é que meu vocabulário não é muito extenso. Ele falou, você é uma au pair? Eu falei assim, sou, tal. E aí a mulher que ia me testar, né, a agente, não sei como que chama, ela olhou com cara feia. Ela chamou meu nome e aí ela viu que eu tava conversando com segurança, aí ela foi olhando com uma cara feia. Ela não gostou muito que eu tava conversando com ele. E aí eu já dei uma gelada. E ela falou, tá pronta? Eu falei, tô. Aí ela começou a andar e ela falava muito rápido. E aí ela pegou e falou assim,
Ah, você tem alguma pergunta? Dela tem, né? Daí eu tenho. Eu falei assim, olha, na verdade eu queria falar o seguinte. Eu não tô aqui há muito tempo, meu vocabulário não é muito extenso e eu não sei nome de partes de carro, assim. Então, às vezes, pode ser que você tenha que repetir uma segunda vez pra eu entender. E, né? Ela falou, não, eu não vou falar nada demais, você não precisa saber. Eu vou testar as suas luzes, tipo, sua seta, seu farol, sua buzina e as luzes de emergência, né? Eu falei, tá bom, que é o pisca-alerta. Daí eu entrei no carro, tal, blá blá blá, mostrei pra ela que tava tudo funcionando. E aí ela entrou no carro. Aí ela leu um texto super rápido. Eu falo rápido, mas ela leu um tipo flash. E aí eu falei, você se importa se eu ler, né? Porque eu não escutei. Ah, não, não tem problema. Mas com aquela cara de bênção, né? Pra não falar palavrão. E aí ela pegou e ficou meio assim e tal. Aí eu li, eu entreguei pra ela. Só tava querendo dizer que eu não podia usar o telefone, que ela ia fazer algumas perguntas enquanto eu tava dirigindo e tal, beleza. Aí ela começou a me dar, a gente saiu, ela começou a me dar as direções e tal. E aí rodamos por um lugar que eu nunca tinha dirigido, que era em volta do DMV, mas pelo lugar que eu não passo. Fomos e tal. E aí troca de linha, vai pra esquerda, vai pra direita e tal. Parei. Aí quando eu cheguei no DMV, que eu tinha que estacionar de volta, eu não sou uma pessoa que estaciona muito bem, né? Mas o pior, tinha um cara atrás de mim e aí eu simplesmente só joguei pra não ficar gastando muito tempo, porque ele também não tinha dado uma distância muito grande do meu carro. E aí eu falei assim pra ela, assim, eu tava toda torta, falei assim, não, só um minuto, eu já vou arrumar, né? Aí o cara passou tal, eu fui, estacionei de novo e aí deu tudo certo. Aí ela olhou pra trás, assim, no meu carro, dentro do carro. Aí ela falou assim, você é uma au pair? Aí eu falei, sou. Aí ela pegou e falou assim, não tem necessidade de você dirigir tão rápido. Eu tava tomando todo o cuidado possível pra não passar da velocidade. E pior, o que ela tava jogando rápido era tipo uma velocidade de 35 por hora. Eu fiquei aqui por dentro da minha cabeça, tipo assim, minha filha, em que terra? Eu queria perguntar, em que terra, em que mundo você viu que 35 por hora é rápido? Mas aí eu fiquei, tipo, toda, né? Não, aqui. Ela falou, principalmente com criança dentro do carro e em área escolar. Primeiro que eu não passei em área escolar, porque aqui em área escolar você tem que andar a 25 por hora. E quando é área escolar, tem placa avisando e tem a placa de 25 por hora. E não tinha, então eu não passei por uma área escolar. Eu moro perto de uma área escolar. E também eu não estava rápido e eu não ultrapassei a velocidade. Pelo comentário dela, eu fiquei, não passei, velho. Ô, mulher mal-humorada do caramba. Aí eu falei, não, vamos mentalizar, vamos pensar positivo e tal, né? Porque é isso que eu tô tentando levar pra minha vida agora. E blá, blá, blá e tal. E eu fiquei esperando um tempão. Aí chamaram meu nome, aí eu, né? Coração na mão. E aí a moça falou assim, é $20. Eu falei, só faltei ajoelhar lá. Eu tava, Deus é mais na minha vida, esse capítulo encerrou e blá, blá, blá. E agora eu tenho a minha drive license. Na verdade, eu tenho um papel de permissão, porque ainda não chegou. Mas encerrei este capítulo que, olha, foi uma novela na minha vida. Vocês viram aí uns 20 minutos de vídeo. Foi bem chato, então eu aconselho a vocês que estão no Brasil, que estão vindo pra cá, já procurar saber com alguém sobre carta e vocês já estudarem aí no Brasil. Se vocês tiverem um tempo, vocês chegarem e já ficarem estudando. Não deixar só porque você pode ficar 2 meses sem dirigir, você não ficar, tipo, esses 2 meses sem estudar e vocês reestudarem realmente. Porque eu tive, no final das contas, que estudar o livrinho todo e ficar repassando o livrinho todo com a Ana, com o meu rosto e perguntar e tirar dúvidas por conta do vocabulário. No DMV daqui, que é tipo uma Ciretrandaí, eles deixam você levar dicionário, então se vocês puderem, levem, entendeu? Deixo vocês por aqui com essa minha novela com relação a Drive License, que finalmente, depois de 4 meses, eu tenho a minha Drive License. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.